Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto este que tem a pretensão de realizar o estudo dos comentários evangélicos de Emmanuel, em especial os da coleção Fonte Viva. O livro que estamos estudando é o livro Vinha de Luz, e o item que estudaremos hoje, o tema, é o de número 124, que tem como título O Som. Esse livro Vinha de Luz, ele foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel foi o espírito mentor de Chico Xavier, enquanto Chico esteve aqui encarnado conosco. E para fazer os seus comentários evangélicos, Emmanuel utiliza-se sempre de uma passagem bíblica. E a passagem utilizada neste tema, o som, foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, que diz o seguinte: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, essa aí foi uma mensagem de Paulo aos Coríntios. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo certamente estava se referindo aí aos exércitos e às batalhas de antigamente, que não tinham os meios de comunicação que existem hoje, e as ordens eram dadas por toques de trombeta. Determinado toque significava avançar, determinado toque significava partir em retirada, determinado toque significava atacar pela direita, determinado toque significava atacar pela esquerda. E aí Paulo vem fazendo ali uma analogia, se a trombeta der um toque, der um sonido incerto, ou seja, um toque que aqueles guerreiros, que aquele exército ele não identificar, como é que eles se prepararão para a batalha? Se aquele toque for um toque que não seja possível identificar nenhuma ordem, como é que será feita essa preparação? E aí Emmanuel vem falando a respeito dessa passagem, dessa analogia que Paulo fez ao se dirigir ali aos Coríntios. E Emmanuel vem dissertando a respeito dessa passagem. Emmanuel fala o seguinte: ninguém julgue que sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera, sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos, que dão a notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça
nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Nossa, profundo, hein, Emmanuel? Nesse arremate aqui do texto. Então, vamos seguir aqui, fazendo uma explanação a respeito do que Emmanuel disse. Quando ele fala que não julgam sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura, é que ele fala que não é necessário a gente ficar aguardando terremotos, convulsões aí na esfera cósmica da Terra, para que os nossos planos, enquanto criaturas aqui do orbe terrestre, sejam modificados. A época da Terra, de formação do orbe terrestre, já passou. Nós já entramos ali há alguns bilhões de anos, numa fase ali diferente daquele início da formação da Terra, dos cataclismas, da onde não era possível a vida terrestre. Então nós estamos agora em outra situação, nós já saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. E a gente não precisa ficar esperando que vai acontecer essas grandes convulsões aí no nosso orbe terrestre, a fim de que sejam mudados os nossos planos. Aí Emmanuel até fala que o homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico. O que ele quis dizer com isso? Que a gente, quando não nos alinhamos mais a um determinado orbe, seja porque nós evoluímos espiritualmente, seja porque nós estamos atrasando o desenvolvimento daquele orbe, nós ainda somos imperfeitos e aí estamos atrasando aquele orbe de ser desenvolvido, nós seremos, nesse aspecto, degradados quando a gente vai para mundos inferiores, então nós seremos elevados a planos superiores, caso a nossa evolução já tenha alcançado determinado nível que nos permita esse acesso a orbes mais felizes. Então, Emmanuel fala que o homem pode mudar de esfera sem alarido cósmico nenhum, que as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo no campo ilimitado das manifestações do espírito. Ou seja, de acordo com a nossa vibração, com o nosso conhecimento e com a nossa aquisição espiritual, a gente consegue ser elevado ou nós seremos degradados nas épocas aí de transição planetária, inclusive a época que estamos passando. Nós estamos num momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aqueles que não se afinam mais com o nosso planeta, aqueles que estão atrasando essa nossa evolução, eles serão convidados ali, ou compulsados, a deixarem o orbe terrestre e habitarem talvez mundos inferiores. Isso não quer dizer que houve regressão da aquisição espiritual, que nós espíritas sabemos que após adquirirmos determinado nível espiritual, nós não regredimos. O que a gente estará regredindo aqui é apenas de mundo, apenas de ferramenta, da ferramenta que é utilizada para a nossa evolução. E nesse caso, uma determinada pessoa que no orbe ele é um empecilho, um atraso para a evolução, quando ele regride para um orbe inferior, ele vai ser um instrumento ali de impulso para aqueles espíritos que habitam o orbe ainda menos feliz do que aquele que foi degradado. Então, assim, essa migração ela acontece muitas vezes e não é incomum, faz parte da nossa evolução espiritual, essa migração de espírito, essa migração de orbe, E aí Emmanuel vem falando que toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço, a lei do trabalho, ninguém vai ganhar ali por apenas falar alguma coisa da boca para fora, por ficar repetindo frases, ou por ficar fazendo jejum, vai adquirir ali a sua habilidade espiritual para habitar planos superiores. Essa nossa aquisição de ferramentas, de conhecimentos e de sentimentos que nos permitam habitar planos superiores, ela é adquirida com muito trabalho, com muito esforço, nos planos aí inferiores, de luta,
né, naqueles planos que a gente vem e, e ainda não tem a felicidade plena, né? Foi dito por Jesus, a felicidade não é deste mundo. Então aqui nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, e é com muito trabalho e muito esforço que a gente vai adquirindo ali passo a passo a nossa madureza espiritual, a gente vai burilando o nosso espírito a fim de um dia habitarmos esses planos mais felizes, né? E aí ele vem falando que, eis porque personificado no discípulo do Evangelho, ou seja, em Paulo, né, a trombeta viva do Cristo, ou seja, aquele que faz o chamado, né, para os cristãos, para nós, né, que acreditamos nessa luz divina, né, do cristianismo. Paulo ali foi o discípulo vivo, a trombeta, né, aquele que faz o chamado, né, que arrebanha a população ali espiritual para vibrarmos nessa sintonia e adquirirmos essa evolução que tanto almejamos. Em quase todos os lugares observamos instrumentos de sons incertos, né? E ele fala que esses sons incertos, que eles não servem para muita coisa, que eles despertam, mas eles não dão a orientação necessária, né? Fala ainda que no cristianismo renascente, isso é Emmanuel dizendo, né, tem muitos espíritos que já têm alguma luz espiritual ali, mas que não têm a fé necessária, né? E quando ele fala esse cristianismo renascente, a gente pode concluir aí, com certeza, os espíritas, né, que apesar da gente ter esse conhecimento da vida após a morte, da reencarnação, para refazermos ali, né, as nossas provas, daquelas que não fomos aprovados, até adquirir essa madureza espiritual, apesar da gente saber disso, muitas das vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer, né? Nós caímos nas mesmas paixões, nos mesmos vícios dos nossos amigos que não têm conhecimento espiritual, né? Que não têm uma religião definida. Então, assim, quando Emmanuel fala desse cristianismo renascente, que muitos duvidam, e aí, se a gente pensar isso, quando nós não vivemos de acordo com aquilo que nós aprendemos, é porque a gente não acredita 100% naquilo que a gente está estudando, então, né? De outra forma, nós estaríamos agindo ali como loucos, insanos, né? Que Emmanuel até nas passagens dele fala, ninguém em insanidade, né? Ninguém que está são ali, ele procura uma doença, né? De própria vontade, né? Então, quando ele busca ali que ele é acometido de alguma doença, não foi por uma vontade própria ali, né? Foi inconscientemente, às vezes, que ele fez algumas atitudes e que ficou doente. Então, assim, é necessário compreender, porém, que o sonho certo ele não atende roteiro imediato, porque ele serve para alertar, mas ele não dá essa orientação. E ele vem falando que os aprendizes da Boa Nova, eles têm que tomar cuidado, né, para a gente vibrar nesse sentimento, né, e nos pensamentos de acordo com o diapasão do Divino Mestre. Olha que bonito que Emmanuel fala, né, na mesma sintonia ali do Divino Mestre, para que a nossa interferência individual não faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Ou seja, para que a gente não vibre em sintonia diferente, né, daquele concerto, né, que o Divino Mestre, ali, Jesus Cristo, ele programou nesse serviço de redenção, e a gente não fica ali com o nosso instrumento musical tocando a nota errada, né, dando a entender ali que está atrapalhando todo o concerto preparado por Cristo, né, que possamos aí guardar essa mensagem que foi psicografada no dia 25 de novembro de 1951, em Pedro Leopoldo, né? E fica a nossa gratidão ao Espírito Emmanuel, fica a nossa gratidão ao querido Chico, e aí fica a nossa rogativa ao Divino Mestre Jesus, para que trabalhe em nossos corações, que a gente consiga guardar esses ensinamentos e vivenciar essa fé, né? Vivenciar esse Consolador, essas elucidações evangélicas trazidas por Emmanuel, a fim de que nós possamos praticá-los na caridade, no amor ao próximo, né, como a nós mesmos, conforme nos ensinou o Divino Mestre Jesus. Que fiquemos em paz e que assim seja.